Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como atualizar a data de vencimento do boleto do cliente, certo? Ou cancelar o boleto e enviar um novo boleto, certo? Como assim? Vamos imaginar que você enviou o boleto para o cliente, o cliente não conseguiu pagar esse boleto no vencimento e pediu um novo boleto com uma nova data de vencimento, certo? E aí você precisa fazer um procedimento de gerar um novo boleto e mandar gerar a remessa e enviar para o banco, certo? Mas para isso você não precisa fazer uma nova venda, você não precisa fazer um novo lançamento financeiro. Então vamos lá, como é que acontece? Eu vou para aqui, ó, eu vou direto para essa tela de boletos, certo? Vamos imaginar a seguinte situação: esse boleto aqui de R$ 89,70, eu já gerei a remessa, tá vendo? Remessa enviada quer dizer que eu já gerei a remessa, não quer dizer que foi enviada para o banco, né? Porque o envio é uma ação do usuário. Depois que gerar o arquivo de remessa, ele tem que ir lá enviar para o banco. Então ele está dizendo aqui que eu já gerei a remessa, certo? Já gerei a remessa. E aí chegou no dia, o cliente não conseguiu pagar e ele pediu um novo boleto com um novo vencimento. Ou por algum motivo deu um problema lá no banco, né? Nos boletos e os clientes não conseguiram pagar, então você tem que gerar uma nova remessa, certo? Então o que é que acontece? Se esse cliente aqui passou do vencimento, o primeiro passo é eu cancelar esse boleto aqui, certo? Cancelar esse boleto para ele deixar de existir, já que eu vou enviar outro boleto. Olha só, gente, eu vou cancelar o boleto, não o lançamento financeiro, são coisas diferentes. É a partir do lançamento financeiro que eu gero o boleto, certo? Mas eu posso cancelar só o boleto e gerar um novo boleto a partir do mesmo lançamento financeiro, só alterando a data de vencimento, por exemplo. Como é que eu faço isso? Vou aqui, ó, cancelo, procuro o boleto aqui, né? Faço o cancelamento e ele já me avisa aqui, estou ciente que a ação não cancela o registro do boleto no banco. Isso quer dizer o quê? Que eu estou fazendo um procedimento no sistema. Eu tenho que ligar para o banco e mandar ele cancelar o boleto, certo? Eu estou ciente que o cancelamento dos boletos registrados deve ser solicitado ao banco. Ó. Tem um aviso aqui, tanto é que você só consegue confirmar o cancelamento da OK quando você marca. Ó. Então, gente, a gente está fazendo um procedimento interno no sistema. Vai mandar um novo boleto para o cliente, vai mandar uma nova remessa para o banco, mas essa remessa que você enviou para o banco, que contém aquele boleto do cliente, você tem que ligar para o banco e pedir para ele cancelar esse boleto em específico, já que o cliente não vai pagar mais. Então eu marco aqui, ó, e dou um OK. Aí faz exatamente isso. Ele cancelou, ele vai cancelar o boleto aqui no sistema, certo? Ó, marcou aqui, eu cliquei duas vezes, certo? Apareceu essa mensagem, ó. Mas já marcou aqui que o boleto de R$ 89,00 desse cliente, 70, ele já foi cancelado. Então agora como é que eu altero a data de vencimento desse registro financeiro e gera um novo boleto para enviar para o banco novamente a remessa, para que o cliente consiga pagar? Então eu vou aqui, gente, ó, em lançamentos financeiros, onde estão os lançamentos, que é o contas a receber, né? Vou procurar esse cliente, ó, ele já está aqui, busquei ele aqui, ó. Ele já está aqui, tá vendo ele aqui de 89,70? Eu vou editar ele. Vou alterar a data de vencimento, se ele tiver se foi algum problema. No caso, esse aqui estava 25/10, mas vamos imaginar que já passou e eu vou emitir o boleto para dia 30/10. Então, altera a data do vencimento dele, ó, certo? Altero e salvo. Mas ele não gerou o registro do boleto ainda. Quando é que ele vai gerar o registro do boleto? Quando eu emitir ele aqui novamente, ó, gerar boleto. Quando ele fizer isso aqui, ele vai gerar um novo boleto lá desse registro financeiro, certo? Porém, com vencimento agora para 30/10. Eu imprimo o boleto aqui, certo? Se eu for agora lá em boletos novamente, ó, onde eu vou gerar minha remessa, ó, ele já vai aparecer aqui outro lançamento, tá vendo aqui, ó? Outro lançamento, aquele 89,70 ele está como cancelado, tá vendo? Ó? E ele gerou um novo lançamento aqui, ó, do mesmo documento, porém outro lançamento, ó. Tá vendo aqui, ó, o mesmo documento financeiro, ó, porém um outro lançamento, ó. Então, ó, se você observar aqui, tá tudo certinho, tá vendo? Ó, com o vencimento aqui, tá vendo? 30/10, ó, que eu alterei, certo? Então, aqui o que é que eu faço? Eu vou gerar uma nova remessa, certo? Ó, desse boleto específico, mandar para o banco, né? E mandar também o boleto impresso para o cliente, certo? Ó, gerar a remessa, pronto.
agora eu tenho que mandar novamente a remessa para o banco para que o cliente consiga pagar com um novo vencimento. Ok? Então, gente, só era isso aqui.